E recentemente o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece o retorno das gestantes, inclusive as domésticas, ao trabalho presencial. Mulheres grávidas que não completaram o ciclo de vacinação contra a Covid e que não exercem atividades compatíveis com o trabalho terão ainda assim direito ao salário maternidade. E é para falar sobre essas regras aí, para o retorno das gestantes ao trabalho presencial, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, a advogada trabalhista Cláudia Aquino. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde Lúcio, boa tarde Camila, é um prazer estar aqui. Essa medida aí, doutora, do retorno das gestantes ao trabalho presencial, é segura para elas? A lei, ela trouxe uma modificação, porque desde o ano passado, maio de 2021, teve uma lei que obrigou todas as empregadas gestantes a retornarem para serem deslocadas para trabalhar na sua residência, ou através de home office, ou trabalho remoto, ou qualquer trabalho à distância. E a sua remuneração garantida pelo seu empregador. Ainda que o trabalho dela não fosse compatível com a função que ela exerce. O que quer dizer isso? Por exemplo, a cozinheira de um restaurante, ela grávida, ela teve que trabalhar remotamente. Mas qual o serviço que ela poderia prestar, né? Então, nesse caso, ela ficou à disposição do empregador, recebendo a sua remuneração através do seu empregador. Essa lei agora, ela diz o seguinte: existem 3 requisitos em que a empregada gestante, ela deverá retornar ao trabalho. Ou se for decretado o fim do estado de emergência de saúde de importância nacional, porque o estado de calamidade pública já acabou em dezembro de 2021, mas ainda permanece o estado de emergência de importância nacional. Ou se ela seria a pandemia? Seria a pandemia, ou também já tem até projeto de lei para que a pandemia passe a ser uma endemia. Tudo isso já vem sendo discutido no Congresso. O outro requisito é a empregada gestante que já completou o seu ciclo da imunização. São 2 doses? Que ela já tenha tomado as 2 doses ou dose única, quando for o caso, por exemplo, da vacina que é a Janssen, né? Então, aí, nesse caso, se o empregador fizer a opção para que ela retorne ao trabalho presencial, ela deverá retornar. Certo. Muito embora também a lei diga assim, salvo se houver interesse do empregador, ele pode convocá-la para voltar ao trabalho presencial. E aí, nesse caso, ela tem que retornar a esse trabalho. Doutora, e nos casos excepcionais, né, em que a gestante optou por não se vacinar, ela vai poder retornar ao trabalho? Ela terá direito ao salário maternidade? Porque muitas vezes as pessoas, né, ouvem algumas notícias que não condizem com a lei, né? Então a gente queria que a senhora explicasse melhor essas situações. Aquela gestante, empregada gestante, que fez a opção por sua livre convicção, porque é permitido que ela tenha a liberdade de escolher entre vacinar ou não. Se ela não vacinou, é uma opção dela, ela é convocada ao trabalho, ela deve retornar e ali ela vai assinar um termo de responsabilidade e também que ela vai cumprir as normas de biossegurança adotadas pela empresa. Mesmo assim, eu recomendo assim, muita cautela para as empregadoras e empregadores que façam uma análise sobre essa necessidade, mas sempre que possível, se for possível, manter essa empregada gestante no trabalho domiciliar, na sua residência, é uma boa iniciativa, por conta dos riscos que existem de uma empregada gestante contrair uma Covid-19 e ter complicações na sua gravidez e às vezes levar até o óbito, porque esse risco, conforme divulgado pela Organização Mundial da Saúde, é de 50%, então é um risco muito alto. Mas se ela for convocada, só para ficar bem claro, a empregada gestante, caso seja convocada, ela deve e tem que retornar ao trabalho presencial. E só uma informação, para a gente esclarecer, essa convocação se dá de que maneira? Ela é escrita, ela é verbal por parte do empregador, né? Nós recomendamos que ela seja escrita, pode ser às vezes até através de uma mensagem de WhatsApp, que desde que esteja ali confirmado o recebimento, pode ser de uma forma que ele possa convocar, que ele possa comprovar que já foi convocada aquela trabalhadora gestante para o retorno ao trabalho presencial.
Doutora Cláudia, falando aí sobre os não vacinados, aqueles que decidiram não se vacinar, privilegiando lá o direito individual e ignorando as garantias coletivas, né? Eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre esse projeto, né, que foi aprovado lá pela Assembleia, né, proibindo a exigência do comprovante da vacina e que agora foi sancionado pelo governador Mauro Mendes. A pergunta é, esse projeto aí vale alguma coisa? As empresas, por exemplo, hoje, que pedem comprovante da vacina para os seus funcionários, estão proibidas de fazer isso? Eu entendo que não, até porque, você veja, agora nós tivemos essa lei, a 14.311, que foi publicada dia 9, semana passada, entrou em vigor dia 10, e que o empregador tem que fazer a convocação da empregada gestante, por exemplo. E um dos documentos que ele tem que exigir dela, para que ele tenha a certeza de que ela está com a imunização completa, é que ele emita, através do aplicativo Conect SUS, o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Porque se ela não comprovar que ela está vacinada, o empregador tem a obrigação de entregar a ela esse termo de responsabilidade livre consentimento para ela assinar. Pelo que a senhora diz aí, é uma lei de brincadeirinha, não é? É para não valer. Assim, o texto da lei ficou inócuo, porque já agora vem uma lei ordinária, né, que tem abrangência nacional, em que o empregador ele tem que solicitar o certificado de vacinação contra a Covid-19. Então, ficamos aí diante dessa problemática. Por outro lado, doutora, quando a gente coloca ali, né, em relação à hierarquia, né, das leis e tudo, muita gente afirma que a Constituição prevê essa liberdade de escolha, né, o Código Civil, de não submeter a tratamentos, né, enfim, todas as questões, o direito de ir e vir. E aí, do outro lado, existem esses decretos, porque obrigatoriedade mesmo da vacina, digamos assim, não vem em virtude de lei. Como fazer isso na prática? Por exemplo, se o empregado está sendo impedido de trabalhar, de adentrar o seu local de trabalho, cabe alguma medida? A senhora acredita que um mandado de segurança, algo assim, seja algo efetivo ou não? Não, eu entendo que o empregado, até por essa lei, vamos já servir aí de parâmetro, sim, ele tem a liberalidade realmente de não, a empregada, por exemplo, vamos ainda dar esse exemplo mais enfático, que é a empregada gestante. Ela tem o direito e a liberdade de escolher em não se vacinar e o direito e a liberdade de ter o seu posto de trabalho garantido. Sim. Né? Então, isso é importante. Agora, a partir do momento em que ela faz essa escolha, né, esse empregado, esse trabalhador faz a escolha de não se vacinar, aí ele tem que assinar um termo de responsabilidade, que ele está se responsabilizando por isso. E, por outro lado, no meu entendimento, existe sim aí uma perda do interesse que é coletivo, porque muitas pessoas que estão trabalhando gostariam que todos que ali estivessem no mesmo ambiente estivessem todos imunizados, né? Mas aí nós estaríamos falando realmente de um direito que é uma garantia constitucional, que é dessa livre escolha de vacinar ou não vacinar. E eu tenho uma última pergunta. O problema já está resolvido, mas tinha necessidade de tanta confusão por conta de garantir os absorventes higiênicos para jovens e adolescentes de baixa renda? Na opinião da senhora, como mulher e como advogada, qual é? Eu entendo que não haveria necessidade tamanha desse conflito e que poderia sim e pode ser fornecido através sim do governo como uma forma de auxiliar, de prevenção, de necessidade que as jovens têm e muitas vezes não possuem condições para isso. Então eu acho que... Um número muito grande aí de jovens e adolescentes que são expostas a uma situação, digamos assim, no mínimo humilhante. Exatamente. Então eu entendo que isso caberia sim ao governo. E foi o que foi feito, né, no final, apesar de primeiro ter vetado, o presidente da República depois acabou, né, entendendo melhor, felizmente,
que era uma necessidade, né? Porque... olhando para o ano eleitoral, né, Camila? Sim. Né? Ele vetou, aí depois ele baixou um decreto, aí o seguinte, aí o Congresso derrubou o veto dele, ou seja, fizeram um carnaval sem necessidade. Falta sensibilidade. Nós estamos vivendo isso nesse momento em relação a essa lei. Por quê? E as empregadas gestantes que tomaram só uma dose da vacina e que vão tomar a gestante só daqui 2 meses que vai tomar a segunda dose. Quem vai pagar essa remuneração? É o empregador, como já vem sendo assim, né, antes da lei ter entrado em vigor agora. Ele que estava arcando com essa remuneração, porque o presidente vetou o artigo em que dizia que, nesse caso, quem iria pagar essa remuneração seria a Previdência. Porque é para isso que uma empresa recolhe para a Previdência, é para isso que a trabalhadora também obrigatoriamente tem que pagar a sua contribuição para o INSS, e nesse caso o presidente vetou. E quem está com essa carga são as empregadoras e empregadores. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.